pessoal. Estamos começando mais uma live do Espaço Guia nessa quinta-feira, dia 3 de novembro. Peço para que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se fizer sentido para vocês. Depois o nosso vídeo vai para o YouTube, então quem quiser pode acessar lá, tá como Grupo Universalista de Incentivo ao Amor. Tem um monte de vídeo lá, tem muita coisa legal. Então, se vocês tiverem interesse, depois é só acessar. Hoje... Se tiver alguma sugestão de algum tema, né? Também, se tiver alguma sugestão de algum tema, se durante o que a gente estiver conversando aqui, vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, concordarem ou discordarem, fiquem à vontade para mandar mensagem, que eu não sei quem vai ver, mas alguém vai ver. Ah lá, a Sônia vai ver e vai falar pra gente, tá? Agora, antes de começar, a gente estava falando sobre algumas coisas aqui, e a gente estava falando sobre com o que a gente ressoa, né? Sobre como que a gente sofre às vezes, ou não, quando alguém diz alguma coisa. E a grande questão é que quando a gente acaba ressoando com algumas situações, é por quê? Porque a gente tem aquilo dentro da gente, né? E como eu dizia, toda situação desse tipo é uma oportunidade para que a gente olhe para dentro de si e perceba o que será que eu tenho que mudar, o que será que eu tenho que aprender. Porque se eu estou sofrendo com aquilo, algum motivo tem, né? Algo existe dentro de mim que eu talvez desconheça, né? Que eu talvez ainda não tenha aprendido sobre aquilo, para que eu me sinta ofendido, né? Sim. Então, é importante a gente olhar para isso, certo? Uma boa noite a todos, esperamos que estejam todos melhores que a semana passada. E a gente olhar para isso, eu acho que nos traz uma reflexão, né? Que é a gente observar se a gente está bem, se a gente está ruim. Às vezes eu vejo pessoas que às vezes passam lá comigo no consultório, né? A pessoa chega a falar, eu tô péssimo, eu falo, que bom. A pessoa fala assim, que bom, eu tô péssimo, você fala que bom. Eu falo, sim, porque tem gente que tá péssimo e fala que tá bem, né? Então, quando você reconhece que você não tá bem, uma das questões que eu acho que eu vou aproveitar e usar hoje, porque isso faz parte nada é por acaso, né? A gente começar assim, eu não estou bem porque eu comi alguma coisa ruim, aconteceu algum fato triste, ou eu estou recebendo uma influência, né? Eu estou me lembrando nesse momento agora, a gente ia para o hospital do Pirapitingui, um hospital, um leprosário, né? Um hospital psiquiátrico, leprosário, e a gente dividia as equipes lá para fazer visitações, e às vezes a gente formava certos grupos que eram pessoas aleatórias, né? Ninguém de países que eu conhecia, ninguém, vinha gente de toda a cidade, de várias cidades. E várias vezes eu pegava grupo que a gente ia para a psiquiatria, para o hospital psiquiátrico. E às vezes a gente chegava assim, 500 metros, 1000 metros do hospital psiquiátrico, algumas pessoas começavam a ter algum tipo de mal-estar, vamos falar assim. Começavam a passar mal, né? Por quê? Porque ela estava entrando em sintonia, né? Imagina um hospital psiquiátrico de, sei lá, mais de 50 anos que tinha aquilo lá, né? Hoje acho que hoje National nem tem mais o hospital psiquiátrico lá, né? Mas a pessoa, e aí a gente pegava e pedia para a pessoa que voltasse, fosse fazer uma outra tarefa, né? Por quê? Porque ela estava passando mal. Então, uma das coisas que eu acho importante a gente, na noite de hoje, olhar, se a gente está mal porque a gente está mal ou a gente está recebendo algum tipo de influência. Não que a gente vai culpar os outros pelo que a gente está passando, mas eu acho bom senso, né? A gente fazer uma análise do porquê que eu cheguei, eu estava bem até, né? Às vezes acontece aqui, eu estava bem até agora, a pessoa chega aqui e começa a passar mal, que estranho, né? Tem alguma coisa que não condiz com isso. Aí você vai ver o que é. Às vezes é uma entidade que está próxima da pessoa, às vezes é um familiar, às vezes é uma entidade doente, aí vamos pensar desse tipo.
que a gente tem atendido aos montes aí. Então, acho uma das questões que seria muito importante identificar assim, por que você está assim, né? E aí a pessoa fala assim, mas como que eu vou adivinhar isso, né? Aí vem a pergunta, como que eu vou adivinhar isso, né? Gente, nós faz umas 3 semanas que nós estamos falando sobre a intimidade com Deus, né? Eu acho que todas as crenças, pelo menos as que eu conheço, tem Deus, ou seja, outros devas, né? Outros mentores, o nome anjos, seja o nome que dê, arcanjo. Para que será que serve esses seres, né? Por que Deus, a Bíblia deixa muito claro lá, né? E Deus criou os homens, e Deus criou os anjos, e Deus criou... Por que será que foi? Por que só existe os anjos? Né? Ou outro nome que dê, que tem essa mesma função, que não importa, cada cultura tem essa, nomeia, né? Então, se a gente, primeiro, o que eu tenho? É alguma coisa que eu mesmo, né, sei lá, fui lá e comi algo diferente, estragado, fiz alguma coisa que organicamente eu não estou bem, né? Eu estou com uma cólica renal, por exemplo, é uma cólica renal, então não é um problema de mal-estar, né? É uma questão diferenciada. Então, a gente identificar, e quando a gente identificar, o que a gente fazer? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm mais sensibilidade, eu tenho visto várias pessoas que têm mais sensibilidade, e elas dizem assim, eu não estou bem não, mas eu sei por quê. Porque eu briguei com meu marido, né? Eu briguei com o vizinho, né? Eu não estou bem porque o patrão meu lá falou um negócio que eu não gostei, enfim. Algumas pessoas já identificam, outras, mesmo sendo essas questões espirituais, né? Elas falam, eu não estou bem porque eu sei que eu percebo que tem uma entidade que está me incomodando, né? Enfim, ou umas entidades que estão me incomodando. Então, eu acho que é importante a gente começar, né? Fazer como fala, uma epistemologia da ciência, começar a pesquisar o negócio, né? Por quê? É porque tem pessoa que passa o dia inteiro, quando não, a semana inteira ruim. Às vezes a pessoa vem, e aí, como é que você está? Essa semana que eu passei mal. O que você fez? Fazer o quê? Nós precisamos fazer alguma coisa, gente. Não dá para chegar cedo, eu acho que isso, né, que os irmãos estão pedindo para a gente direcionar na mente de vocês, não cabe mais pessoas como nós que estamos aqui vendo, estamos sempre juntos aqui, pessoas que veem essas lives, eu sei que as pessoas veem lives de muitos outros segmentos, né? E as falas são muito parecidas, né? Agora há pouco como que é seu nome mesmo? Mislene estava falando o quê? De que se a pessoa ela está passando mal porque o outro fez mal, é porque está tendo uma ressonância. Então o quê? Mas é um outro palestrante que fala, é a mesma coisa. Então a gente precisa começar não cabe mais a gente começar o dia, terminar o dia passando mal. Não cabe mais esse tipo de coisa na vida. Se for um problema clínico, a gente tem que procurar um médico, procurar um atendimento clínico. Mas se a gente está ali, as pessoas que têm mais... Porque normalmente as pessoas que veem essas lives, que assistem esses tipos de material na mídia, são pessoas que já têm um certo despertamento espiritual, um certo conhecimento espiritual. Então não cabe mais a pessoa ficar passando mal e não olhar para aquilo. E aceitar, né? Sim. Aceitar, ficar mal com aquilo, permanecer ali, né? Que é o que eu até estava falando no começo. A gente buscar o que faz bem pra gente, né? Pra sair desse lugar. Porque senão, se não tiver um certo cuidado, a gente não olhar para isso e falar assim, opa, não é bom esse lugar onde eu estou, não é legal ficar passando mal, não é legal ficar irritado, ansioso, com raiva, né? Sim. Tá, não é legal, mas o que eu estou fazendo então para sair disso? Exatamente. E a gente buscar o que vai fazer bem pra gente. E quando a influência é uma influência de ambiente, porque tem o magnetismo que às vezes desequilibra algumas pessoas, o próprio magnetismo do ambiente, não é nem entidade, é o magnetismo, é o campo. É um assunto que talvez a gente fale disso futuramente,
né? Tem pessoa que chega perto do cemitério e começa a passar mal. Tem pessoas que entram numa cadeia, ela chega perto de uma cadeia e começa a passar mal. Então tem pessoas, enfim, cada um tem uma sensibilidade, né? Então, tendo isso e a pessoa sabendo, ela pedir, né, no caso, porque a gente falou, se ela não tem sensibilidade o suficiente para ela fazer uma observação, respirar fundo, pedir a Deus ou a quem ela queira, né? O que é isso que eu tô? O que está me deixando mal? Né? Como dizem alguns aí, é uma entidade doente que está encostada em mim, alguns chamam de encosto, outros chamam de, cada um dá um nome para isso. É uma energia do ambiente que está fazendo mal, né? Porque eu não sei se vocês já observaram, quando a gente entra num campo, como aqui, por exemplo, né? Se tiver uma pessoa que esteja com dor de cabeça, como nós estamos sintonizados, né? Eu já vi isso muitas e muitas vezes, é muito fácil eu sentir dor de cabeça aqui porque tem uma pessoa sentindo dor de cabeça aí. A gente já viu várias vezes as pessoas estar aqui sentada e começa a passar mal. Aí o que a gente vai ver? Ela está conectada com aquela pessoa que está passando na maca lá. Ela não tem nada daquilo, vai estar conectada com a pessoa que está lá na maca, né? Por quê? Da mesma forma que existe a telepatia, que é a comunicação entre as mentes, isso se estende num campo que não dá nem para a gente começar a comentar, porque é um assunto muito extenso. É muito maior o conteúdo no qual nós nos conectamos uns aos outros, no qual nós estamos ligados uns aos outros, por N, não vamos nem nomear, por N questões vibracionais, emocionais, reencarnatórias. Então é importante a gente se identificar, ver isso e saber se é uma influência negativa, espiritual, vamos pensar assim, e quantos anjos tem para nos ajudar, né? Se eu estou recebendo uma influência espiritual, quantos anjos tem que me ajudam, né? Quando vocês veem, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto isso, normalmente as igrejas evangélicas, elas têm mais essas práticas, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, estou citando, dando um exemplo, que às vezes o pastor está lá falando e aparece um espírito lá que se diz A ou B e ele manda amarrar, né? Que amarra o espírito, aquela coisa que fica lá. Quem que faz isso? É o pastor da igreja? Não. É a ação do espírito. Do qual? Dos espíritos guardiões, dos espíritos protetores, dos anjos, que alguns chamam de anjos, dos mentores espirituais. Então nós precisamos criar uma familiaridade para quê? Né? Os nossos amigos que estão aqui conosco, que se apresentaram em 2005 e têm estado conosco aqui nesse tempo todo, nos orientando, né? Eles nos disseram lá em 2005 e tem dito aqui que eles tiveram uma reunião, Jesus teve uma reunião com bilhões de espíritos, né? E perguntou quem queria fazer parte do processo para aliviar o sofrimento da humanidade na Terra. Nós estamos falando em aliviar o sofrimento da humanidade. Então nós que temos informações espirituais, que temos informações clínicas, né? Isso aqui é uma cólica de rim, eu sei que é uma cólica renal, né? Eu vou procurar uma ajuda. Eu tive um problema do estômago lá, será? Eu sei que isso aqui é uma úlcera que eu tenho e tal. E quando não é essas coisas mais comuns que já vai lá e toma até um medicamento, algumas pessoas, a gente identificar o lado espiritual, porque nós precisamos ter uma identidade espiritual. Todos aqui têm uma identidade humana, né? A Simone ela tem a graduação dela, ela trabalha no departamento público, ela tem um cargo lá, tem uma filha, é a história da Simone, né? Essa é a identidade humana da Simone. Agora, como que é a identidade espiritual da Simone? Pode falar. Né? Eu vou deixar para a Ani falar para você. Pode falar. Né? Quanto ela no cargo dela, no trabalho dela, quanto ela faz onde ela trabalha, quanto ela faz enquanto mãe, A, B, C, e quanto ela faz, o quanto ela pode, o quanto ela sabe espiritualmente. O quanto ela pode espiritualmente. Então, qual é a nossa identidade espiritual? Né? Quem sabe a identidade espiritual aí, quiser vir falar na frente aqui, pode vir. Eu cedo o lugar para vocês virem aqui. Então, nós precisamos criar. Vejam bem, crianças.
meninas, meninos, seres amados do Criador, há tanto amor e respeito, há tanto amor e respeito, e desejo, e esforço, para que vocês sofram menos. Porque quando vocês souberem, os acordos que vocês fizeram para vir para a Terra, quando vocês se lembrarem do acordo que vocês fizeram para vir para a Terra, para experimentar algumas situações das quais muitos de vocês repudiam veemente hoje, vamos nos lembrar do nosso respeitado amigo e irmão da humanidade, que vocês chamam de Cristo, outros chamam de Sananda, outros dão outros nomes, Avatar, Yeshua. Porque às vezes vocês acham que vocês não pediram essas experiências que vocês estão vivendo. Agora, quando nós começamos a olhar diretamente para o nosso próprio espírito, não para a mente, esquece a mente de vocês só sabe o que vocês viram desde criança até agora. A mente sabe muito pouquinho, mas a alma de vocês é sábia, ela tem muito recurso. O que o nosso amigo estava falando agora para vocês prestarem atenção, para vocês perceberem se o mal-estar é por causa de uma alimentação, ou se é por causa de uma influência energética de algum ambiente, porque da mesma forma que existem os objetos, um tijolo, você vai lá e tropeça num tijolo, você vai lá e pisa nas fezes de um animal, existem também as formas astrais, que vocês pisam em cima e começam a ter uma dor na perna. Que vocês entram num lugar e ela bate no seu peito e começa a ter uma sensação ruim. É um assunto a ser falado, Simone, futuramente. Que você sabe que sou eu. Porque nós somos os filhos da luz. Nós vamos trazer para vocês clareza, para vocês poderem andar num caminho mais limpo, para vocês poderem desviar, se podemos dizer, de muitos obstáculos que vocês passam, que vocês batem. Por isso que nós nos intitulamos que nós somos os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. Nós não escolhemos esse nome à toa, nós fazemos parte de uma grande egrégora que carrega imantado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, se vocês quiserem, aquilo que vocês têm intitulado desde 2005 também, que isso começou em 2005, que é quando vocês vêm para cá, vocês terem esperança, comunhão com Deus, paz espiritual. Não importa se o bolso não tem tantas moedas, se a conta do banco não está tão recheada, mas a paz espiritual é a presença dessa luz e nós fazemos parte. Nós somos essa luz viva enviada por Deus a vocês, para estar em vocês, para conviver com vocês, para demonstrar para vocês, para exercitar vocês a iluminar o próprio caminho de vocês. Como já dissemos, e vocês vão ver isso. Nós estamos vindo como filhos da luz e falando, mas nós queremos, no tempo mais curto que for possível, chegar aqui, estar aqui, se podemos falar estar, porque não existe chegar, vir, isso não existe para nós estamos sempre. E nós ficarmos flutuando
talvez rindo, talvez cantando, talvez dançando, e vendo vocês falarem do próprio coração de vocês, que vocês também são filhos da luz, que vocês vieram de outros sóis. Grande parte da humanidade sabe, não existe ser que nasceu nesta terra. Todos que estão na terra vieram de outros lugares. Não existe terrícola que nasceu da terra e virou um ser humano. Não existe isso aqui. Nenhum de vocês são terrícolas. Todos vocês são extraterrestres. Vocês têm histórias para contar. Quando é dito que vocês e nós somos filhos de Deus, porque nós saímos de Deus, ou melhor, usa-se o termo sair de Deus para que a mente de vocês entenda, mas nós nunca saímos, nós estamos em Deus o tempo inteiro. Se vocês pesquisarem no livro de Bartolomeu, existe uma conversa entre ele e Jesus. E Bartolomeu pergunta para Jesus, para Sananda, para Yeshua, não importa o nome. Nesse tempo que o Senhor está aqui, conosco, como que fica a sua unidade com Deus? Ele falou, mas eu não estou só aqui. Eu estou aqui e estou com o Pai. Por isso que se vocês veem no livro, está escrito lá, eu e o Pai somos um. Ele não fala assim, ele usa em alguns momentos, porque a terminologia de vocês ela é muito limitada. Então nós temos que adequar algo que a mente de vocês entenda. Que o Cristo, ele nunca saiu de perto de Deus para estar aqui com vocês. E vocês também nunca saíram de perto de Deus para estarem aqui nesta terra. Porque acho que a maioria de vocês já ouviram vocês falarem sobre o eu superior de vocês. Sobre a luz que vocês carregam em vocês. E os poderes que vocês têm, de que se vocês estiverem passando mal, vocês podem mudar. Vocês veem isso semanalmente aqui, as pessoas vêm passando mal, aí ela chega aqui, ela passa e vai embora bem. Quando não saem, como diz, eu saí flutuando. Por quê? Porque aquela pessoa que veio, na humildade dela, em busca de ajuda, ela encontrou que o eu superior seu, ela encontrou nós, a presença nossa, dos guardiões, de todos os servidores, que não dá nem para nomear quantos são, quantos tem. Então não dá para vocês, nós achamos que não cabe mais vocês sofrerem por influências. Se você tem uma cólica renal, tudo bem, você vai ter que tratar isso. Se você tem algum problema gástrico, você precisa tratar isso. Mas por influência espiritual, o que nós já demos para vocês, se vocês pegarem os vídeos que foi gravado por tantos irmãos, por tantos amigos, vocês vão achar resposta para tudo. E quando vocês não estiverem bem, que é o que eu quero que vocês entendam nesta noite de hoje, lembrem-se que vocês têm algo que é divino, que vem da mão de Deus, se podemos dizer, intuição. De onde vocês acham que vem a intuição? De onde vocês acham que vem a intuição? É algo que vem de fora, é algo que vem dos anjos, é algo que vem do amor de Deus, é algo que vem da luz. Até uma intuição para você falar assim, não, eu acho que eu preciso ir no médico. Até ele que é muito resistente, para não falar cabeça dura. Vocês sabem que ele teve algumas anomalias. E aí quando chegamos, falamos, olha, nós não vamos fazer mais isso para você. Você vai precisar de ajuda médica. Vá num médico. Por quê? Porque a intuição somos nós.
É o coro de anjos que ajuda quem? Alguém que tem alguma religião específica? Não. O agricultor talvez a não pisar numa cobra, a criança se desviar de um caminho, aquele que está passando por um lugar que corre o risco de coisas que não precisam ser necessárias na vida dele, aquele que está no cronograma de um acidente, mas que ele não precisa passar. Nós intuímos ele a parar a tomar um café, a tomar um lanche, a não ir para aquele lugar, ou prestar atenção numa outra coisa, só para ele demorar mais alguns segundos, para ele não sofrer um acidente. Porque quando vocês passam pela experiência de vocês, é porque vocês fizeram um acordo para experimentar aquilo que vocês chamam de provação, outros chamam de karma, mas não é karma, não é provação. São os degraus da escada que vocês precisam subir. Aquela pessoa difícil que você trata com ela é a pessoa que mais te ajuda. E nós queremos que vocês comecem a entender e observar e não passar mais o dia ou dias ou semanas passando mal. Porque há essas ferramentas. E a intuição, ela é tão perfeita, ela é tão luminosa do Criador para vocês, que se você estiver passando mal e falar assim, será que é uma entidade? Vocês vão ver claramente. Não, vai buscar um médico, precisa procurar um médico. Eu estou com uma dor no peito aqui. Será que é alguma entidade que morreu de infarto? E não, é você que está morrendo de infarto. Corre para o hospital. Vai lá para você não infartar. Né? Não é assim? Então, o que é isso? É o quão grande Deus é, o quanto Deus faz, mas vocês são muito limitados em aceitar, em entender, em buscar e em usar esses benefícios a favor de vocês. Vocês estavam conversando agora há pouco, no início da reunião, e falando sobre o esforço da conquista de uma identidade espiritual. Então nós vemos, por exemplo, me perdoem vocês mulheres, os homens fazem isso de uma outra forma, mas a mulher ela passa o dia inteiro fazendo uma faxina. Ela acorda cedo e ela vai o dia inteiro, ela consegue. Chega no final do dia, ela está toda esgotada. Ela se esforçou para fazer a faxina na casa. Aí eu pergunto para vocês, e quanto vocês se esforçam espiritualmente para terem uma identidade ou para descobrirem a identidade luminosa que vocês têm nas mãos, que a hora que vocês vão lá e colocam as mãos na pessoa que está lá na maca e a pessoa fica bem, porque isso é luz que vocês transmitem, porque isso é amor que vocês transmitem, porque isso é paz que vocês transmitem. E vocês reconhecem, temos dito várias vezes, a paz é a presença de Deus. Deus não se manifesta através só de vozes, de fenômenos, de luz, de todo tipo que vocês já ouviram. Não, não é só. É infinita a forma pela qual Deus se manifesta na vida de vocês. Então nós, crianças, meninas, meninos, acordem, acordem, acordem. Não precisa sofrer mais. Quando seu filho, quando alguém não estiver bem, seja por ressonância, seja por uma influência do ambiente, seja por uma influência de uma entidade, vocês têm os recursos. E uma coisa vocês podem ter certeza, se tiver uma entidade prejudicando vocês, tem mais de 1000 anjos olhando e falando assim, será que ela quer ajuda? Porque existe um detalhe que nós falamos para vocês várias vezes. O Criador nos deu apenas uma orientação. Deixa eles pedirem. Se eles não pedirem, respeita o livre-arbítrio. Então, quando vocês pedem, mas amigo, eu não tenho intuição, para mim não vem nada.
Por que às vezes vocês passam o dia inteiro fazendo uma faxina e vocês não podem passar 10 ou 15 minutos, ou 30 minutos, ou 1 hora sentado esperando essa intuição chegar? E essa intuição não precisa ser feita no espaço religioso. Ela pode ser feita embaixo de uma árvore, pode ser na sua casa, pode ser no seu banheiro, no seu chuveiro, no seu quintal, onde você estiver. Então nós gostaríamos, crianças, que talvez eu vou usar uma palavra que não agrade muito vocês. Que vocês se amassem mais. Amem-se. O que está escrito no Evangelho? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você passa na rua e você vê um mendigo, ou vê uma pessoa numa situação desfavorecida, ou uma criança, e vocês ficam compadecidos. E às vezes vocês passam o dia inteiro com uma dor de cabeça que não é sua, com uma indisposição que não é sua, e você não se compadece de você mesmo. É amar o próximo como a ti mesmo. É fazer para vocês. E nós viemos, em nome desses luminares, trazer essas informações. Como já dissemos várias vezes, se vocês têm dificuldade, perguntem. Perguntem. Que nós vamos orientá-los. Mas eu tenho dificuldade nisso. Ótimo. Nós vamos orientá-los. Nós vamos orientá-los. O que é importante é que vocês validem tudo o que Deus já disse para vocês através dos evangelhos. Que vocês validem isso em vocês. E que vocês reconheçam que hoje, neste tempo, eu acredito que nenhum de vocês vieram a cavalo nesta reunião. Nenhum de vocês vieram de carroça. Nenhum de vocês, provavelmente, eu não sei se mora alguém aqui próximo, vieram andando. Por quê? Porque vocês têm os veículos de transporte. E o que vocês fazem hoje na vida de vocês é como se vocês continuassem andando a cavalo, ou continuassem andando a pé. Talvez há 50 anos atrás, a pessoa que morasse no começo da cidade tivesse que ir para o outro lado, ela tivesse que ir a pé ou de cavalo. Por quê? Porque não tinha o quê? Hoje não, hoje tem. Hoje tem até Uber. Né? Tem os aplicativos. Só que vocês, falando da identidade espiritual de vocês, vocês não buscam na identidade espiritual tudo que está aí. Porque isso que eu falo para vocês não é nada novo, não é nada impossível, não é nada mágico. A alma de vocês, por mais que às vezes o cérebro de vocês fale, mas eu acho que eu não consigo, consegue. Porque a alma de vocês já viveram milhões e milhões e milhões de anos lidando com tudo que é tipo de situação. E vocês conhecem, vocês sabem que existe. Nenhuma civilização da Terra começou sem que existisse uma devoção a Deus. Por quê? Porque Deus é inato. Deus é inato da alma. Mesmo as pessoas que se dizem ateus, que dizem-se ateus, se ele sofreu um acidente com a família dele, né? E por ironia do destino, nesse acidente o carro pega fogo. O ateu não vai falar assim, olha gente, é assim que acontece, viu? Quando bate o carro pega fogo, todo mundo morre, tá bom? Então vamos morrer, beleza? Não. Seja ateu, seja o que for, a hora, se não antes de bater, ou na hora que bateu, já fala, meu Deus. A pessoa deixa de ser ateu. Porque a alma sabe do Criador. A alma reconhece o Criador. Ela tem informações profundas do Criador.
que é o que nós queremos despertar. Criar uma devoção pura. Eu ouvi isso hoje de uma pessoa que estava conversando com ele. Depois que você aprende a entregar para Deus e não tirar mais da mão dele o problema que você entregou, a vida é outra. A vida é outra. Essa pessoa passou por um problema de saúde complicado, N problemas de saúde, cirurgias e tanto mais. E nesse período que ela passou por esses problemas, ela foi se fortalecendo na fé a tal ponto, e podia se ver nos olhos da pessoa que aquilo que ela estava falando era verdade, porque mesmo estando com alguma dificuldade, havia serenidade, havia beleza, havia alegria, havia satisfação, havia aceitação, havia compaixão, havia entendimento, havia luz nos olhos dessa pessoa. Então ela não estava falando da boca para fora. Porque quando a alma fala, outra alma reconhece. Ela sabe o que está acontecendo. Então nós gostaríamos que vocês memorizassem, gravassem isso. Principalmente que não é tempo mais de vocês passarem mal um dia, 2 dias. Vocês têm um grupo de pessoas. Pede ajuda para o colega. Pede ajuda para o espaço. Pede ajuda. Mas de algo vocês podem ter certeza. Se existe uma influência ruim. Mas eu entrei no ambiente e eu estava com uma energia ruim. Eu entrei e me envolvi com uma energia negativa. Vocês podem ter certeza. Para aqueles que são mais adeptos ao xamanismo, que tem umas pessoas que são ligadas ao xamanismo, pede a Gaia, pede a Mãe Terra, pede aos espíritos da natureza que ajudem vocês. Mas aqueles que não têm ligação com a Terra, com Gaia, não tem problema, pede aos anjos. Porque nós nunca vimos nem ouvimos falar de algo que Deus não consiga resolver. Nunca ouvimos falar de algo que não se resolve. Tudo se resolve. Talvez vocês não entendam o tempo, mas tudo se resolve. Eu gostaria de dizer mais coisas. Mas se vocês gravarem o que foi dito para vocês hoje, se a partir de hoje vocês sofrerem menos, nós já estamos extremamente felizes, extremamente realizados. Porque não é de informações que vocês precisam. Vocês precisam de ação. Vocês precisam agir. Agir na vida pessoal de vocês. Como nós dissemos, talvez, em vez de se preocupar em fazer orações, tantas orações, nós não temos nada contra se que eu só uso o terço, usa uma guia, ou usa acende vela. Nada disso nos importa, nem a Deus importa isso. Mas que vocês lembrem-se do que tem sido dito para vocês. Deus, mostra para mim o que eu preciso saber. Mostra para mim se isso é uma influência. Deus, mostra para mim o que eu não estou vendo. Deus, mostra para mim. Mas não fique varrendo a casa e falando. Senta num canto, respira, porque às vezes a tribulação da mente de vocês impede que as frequências mentais da intuição, da canalização, ela chegue até vocês. Que é um assunto que nós vamos falar futuramente. Todos vocês, nós conseguimos intuir. Sabe por quanto? 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Porque quando vocês começam a ouvir algo que vem do nosso amor para vocês, logo já entra o ovo
a faxina, o carro que tem que lavar, o jogo que vai ter à noite, a novela que vai ser, o filme que vai ter, ou... Lembrem-se da intuição. Lembrem-se da intuição. Lembrem-se da intuição. Que vocês vão encontrar as respostas para todas as perguntas de vocês. E não se preocupe em treinar. Quando vocês começarem a ouvir alguma coisa bela, comece a escrever. Pare de fazer o que está, sente um arrepio e você ouve algumas coisas. Fala, nossa, será que tem algum anjo de Deus ou algum espírito aqui querendo me trazer uma mensagem? Então pode falar. Você que veio em nome de Deus, quer me falar, quer me dar um conselho, permita, aceite, para que vocês tenham uma vida mais feliz, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham luz no coração de vocês, para que vocês tenham felicidade, para que vocês tenham realização, para que vocês tenham compaixão e para que vocês vivam no amor do Criador. Uma boa noite a todos. Amém, amém e amém.